O patrão rico fica em choque ao descobrir que jovem humilde desprezou a mãe doente. Em uma pequena cidade do interior, Helena Souza, mulher de 62 anos, vivia uma vida invisível. Viúva há anos, seu amor incondicional por Mateus, seu único filho, era tanto que ela havia sacrificado todas as suas ambições para apoiá-lo. Mas a vida se tornara um jogo difícil. Mateus, agora um jovem arrogante, desprezava as ideias de sua mãe, como se a sabedoria dela não tivesse valor algum. Durante um almoço em família, o clima era tenso. À mesa, Mas havia um detalhe: ninguém poderia saber que era ela. Usando um nome fictício, Helena tornou-se a investidora silenciosa, injetando recursos e ideias que transformaram o sonho de Mateus em uma realidade incrível. A cafeteria floresceu, atraindo não só os moradores da cidade, mas também visitantes de lugares distantes. Mateus, orgulhoso e convencido, começou a aceitar algumas das sugestões de sua mãe, sem ter a menor ideia de que ele vinha sendo guiado pela própria mulher que desprezava. Enquanto isso, Helena se preparava para uma reunião crucial como consultora financeira. A ansiedade e a expectativa se entrelaçavam e ela se perguntou por que, como mulher mais velha, sua voz era tão frequentemente ignorada. O mundo estava mudando, mas será que as vozes das mães que tanto se dedicaram ainda eram relevantes? Essa pergunta ecoava em sua mente. Enquanto ela se arrumava, o tremor nas mãos traindo seu nervosismo. Agora, a cafeteria era um sucesso. E a revelação estava por vir e a expectativa é palpável no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A ansiedade pairava no ar. Helena sabia que a apresentação de Mateus seria o ponto de virada que ela estava esperando. Mas o que ela não imaginava era o que estava prestes a acontecer. Enquanto o jovem se preparava com seu laptop, Helena estava a poucos metros, nervosa, em uma sala reservada. Ele sorria para os investidores, convencido de que estava prestes a brilhar. Foi quando, em meio a uma risada alta, um homem entrou na sala. Um homem que Helena nunca tinha visto antes, mas que claramente era alguém importante. Ele vestia um terno perfeitamente ajustado e sua postura ereta exalava confiança. A tensão do ambiente aumentou. Helena sentiu um frio na barriga. O homem se posicionou ao lado de Mateus e começou a falar sobre investimentos. A cada palavra, Helena sentiu o coração acelerar. De repente, uma sirene ecoou do lado de fora. O grupo parou, intrigado. Olhou pela janela e seu estômago se revirou. A polícia havia chegado em peso, cercando a cafeteria e fazendo com que pessoas curiosas se aglomerassem nas calçadas. O barulho se intensificou e ela podia ouvir as vozes alarmadas. Eles estão aqui por causa do nosso sucesso! Mateus exclamou, um sorriso nervoso nos lábios, mas Helena sabia que não era isso. Sentiu um nó na garganta. Algo sério acontecia.
e a verdade estava prestes a ser exposta. Momentos depois, a porta da sala se abriu e um policial entrou. Sua expressão era de determinação. Estamos aqui para prender o responsável por fraudes financeiras envolvendo a abertura de um negócio local. As palavras dele ressoaram como uma bomba. Mateus, pálido, olhou ao redor. A expressão de confiança desaparecendo. Fraude? Que fraude? Ele gaguejou. O policial apontou para um homem dentro da sala. Você! É você que estamos procurando. O homem de terno foi sendo puxado para frente em plena vista de todos. E então, a atmosfera se tornou quase palpável. Helena sentiu um frio na espinha quando percebeu que o homem com quem Mateus tinha conversado possuía mais do que um simples terno. Ele estava ligado a fraudes que se estendiam por várias cidades. Mateus olhou entre o policial e o homem, como se tentasse entender a gravidade da situação. Helena percebeu que o olhar do filho agora estava carregado de dúvidas. Mas ele me prometeu que tudo estava certo, que os papéis estavam em ordem. Mateus disparou, a voz tremendo. A confusão tomou conta do ambiente, enquanto todos começavam a murmurar. Você não sabia que estava associando seu sonho a alguém envolvido em atividades ilegais, Mateus? Helena se sentiu dividida. Estava arrebatada pelo caos, mas também pela necessidade de proteger seu filho. O que ela devia fazer? Revelar seu envolvimento? Ou manter-se oculta e deixar que ele enfrentasse as consequências? O silêncio que se formou era denso, e em meio a ele, a verdade obscurecia tudo. Com a tensão subindo, a luz nas orelhas de Helena começou a pulsar enquanto ela sentia que uma tempestade estava se formando. O que mais estava escondido nessa história? Com tudo prestes a desmoronar, a pergunta se fez no fundo de sua mente. Quem realmente era seu filho? Ele era apenas um garoto arrogante ou havia mais por trás daquela fachada? As luzes da cidade refletiam os tumultos no interior de Helena e um novo mistério se formava. O que aconteceria agora? A sala fervia com emoções, revelações e o desespero de uma verdade não contada. O silêncio que seguiu as palavras do policial parecia um grito ensurdecedor. O sangue de Mateus sumiu do seu rosto. Ele olhou para o homem de terno, seu olhar cheio de incredulidade e medo. A sala estava em choque, as mentes tentando processar a avalanche de informações. E então, o inesperado aconteceu. Mateus, espera! Uma voz brava e decidida cortou o ar pesado. Era Gabriela, sua namorada, que apareceu na porta como um raio, ainda ofegante. Os olhares se voltaram para ela. Eu tenho alguma coisa a dizer. Ela se aproximou, os olhos brilhando como se uma tempestade estivesse prestes a explodir dentro dela. Esse homem, eu conheço. Ele não é apenas um investidor. Ele é... A tensão se intensificou ainda mais. Os presentes mal respirando, esperando pela revelação. Ele é meu pai. Mateus ficou paralisado. O mundo em sua volta desapareceu. O quê? O que você está dizendo? A incredulidade transparecia em seu rosto. O homem, agora visivelmente desconfortável, hesitou em se mover, como se a verdade estivesse pesando sobre seus ombros. Gabriela respirou fundo, o desespero contido transparecendo. Eu sou filha dele. Ele não pensou em me contar nada sobre esse negócio, esse esquema. Ele me enganou e a você também. O murmúrio na sala cresceu, os rostos se voltando entre Mateus e Gabriela, cada um tentando compreender a realidade repentina que despencava como uma avalanche. Você está mentindo! Mateus disparou, sua voz tremendo. Mas os olhos de Gabriela eram verdadeiros, repletos de uma mistura de dor e fúria. Eu não sabia que ele estava envolvido nisso até agora. Tudo isso era um jogo para ele. O policial, ainda em pé,
Observou a cena com um ar sério. A multidão do lado de fora aquecia, sussurros empolgando-se em murmúrios nervosos. Se você realmente é filha dele, precisamos saber como você está envolvida, ele disse, interrompendo o turbilhão emocional na sala. Eu não sabia. Pensa que eu sou cúmplice. Eu só sou uma estudante. Ele me enganou. O desespero e a traição se entrelaçavam nas palavras dela. Mas atrás de Helena, algo se agitou. Uma voz conhecida ressoou. É verdade, meu amor. Gabriela, você não conhece o homem que está ao seu lado. Ele não é o que parece. Era o pai de Helena, que havia entrado na sala sem que ninguém notasse, com o olhar carregado de consequências. Você! O que você está fazendo aqui? Helena estremeceu, seu rosto pálido de terror. Você não devia estar aqui. O clima se tornara elétrico entre os dois, como se todas as vidas e escolhas tivessem se entrelaçado naquele mesmo momento. Eu sei mais do que você imagina. Esse homem é mais do que um simples investidor. Ele é culpado de algo maior, algo que pode nos colocar em risco. E você precisa saber antes que seja tarde demais. As palavras de seu pai cortaram a atmosfera, tensionando ainda mais a situação. Mateus olhou entre a namorada e Helena, seu desespero crescendo. O que está acontecendo? O que você sabe? Cada palavra era angustiante, como ganchos em sua alma. A sirene ainda apitava do lado de fora, e logo Helena se lembrou de tudo que havia feito. O sucesso da cafeteria, os sacrifícios. E agora? A revelação que deveria ser um novo começo poderia ser o fim. O que mais estamos escondendo, pai? O mundo se tornava cada vez mais caótico. As palavras da sua mãe e do seu avô chocavam-se, criando um turbilhão que girava em sua mente, enquanto as vozes da multidão do lado de fora zuniam como uma tempestade prestes a estourar. Mas no fundo do coração, uma pergunta cortante ecoava. O que realmente havia sido construído sobre mentiras? Helena tomou fôlego, sua mente fervorosa com tudo que havia escondido, e a tempestade estava apenas começando. O silêncio que seguiu as palavras do policial parecia um grito ensurdecedor. O sangue de Mateus sumiu do seu rosto. Ele olhou para o homem de terno, seu olhar cheio de incredulidade e medo. A sala estava em choque, mentes tentando processar a avalanche de informações. E então, o inesperado aconteceu. Mateus, espera! Uma voz brava e decidida cortou o ar pesado. Era Gabriela, sua namorada, que apareceu na porta como um raio, ainda ofegante. Os olhares se voltaram para ela. Eu tenho algo a dizer. Ela se aproximou, os olhos brilhando como se uma tempestade estivesse prestes a explodir dentro dela. Esse homem, eu o conheço. Ele não é apenas um investidor. Ele é... A tensão se intensificou ainda mais, os presentes mal respirando, esperando pela revelação. Ele é meu pai. Mateus ficou paralisado. O mundo ao seu redor desapareceu. O quê? O que você está dizendo? A incredulidade transparecia em seu rosto. O homem, agora visivelmente desconfortável, hesitou em se mover, como se a verdade estivesse pesando sobre seus ombros. Gabriela respirou fundo, o desespero contido transparecendo. Eu sou filha dele. Ele não pensou em me contar nada sobre esse negócio, esse esquema. Ele me enganou, e a você também. O murmúrio na sala cresceu, os rostos se voltando entre Mateus e Gabriela, cada um tentando compreender a realidade repentina que despencava como uma avalanche. Você está mentindo. Mateus disparou, sua voz tremendo. Mas os olhos de Gabriela eram verdadeiros, repletos de uma mistura de dor e fúria.
Eu não sabia que ele estava envolvido nisso até agora. Tudo isso era um jogo para ele. O policial, ainda em pé, observou a cena com um ar sério. Se você realmente é filha dele, precisamos saber como você está envolvida, ele disse, interrompendo o turbilhão emocional na sala. Eu não sabia. Pensa que eu sou cúmplice? Eu só sou uma estudante. Ele me enganou. O desespero e a traição se entrelaçavam nas palavras dela. Mas atrás de Helena, algo se agitou. Uma voz conhecida ressoou. É verdade, meu amor. Gabriela, você não conhece o homem que está ao seu lado. Ele não é o que parece. Era o pai de Helena, que havia entrado na sala sem que ninguém notasse, com um olhar carregado de consequências. Você, o que você está fazendo aqui? Helena estremeceu, seu rosto pálido de terror. Você não devia estar aqui. O clima se tornara elétrico entre os dois. Como se todas as vidas e escolhas tivessem se entrelaçado naquele mesmo momento. Eu sei mais do que você imagina. Esse homem é mais do que um simples investidor. Ele é culpado de algo maior. Algo que pode nos colocar em risco. E você precisa saber antes que seja tarde demais. As palavras de seu pai cortaram a atmosfera, tensionando ainda mais a situação. Mateus olhou entre a namorada e Helena, seu desespero crescendo. O que está acontecendo? O que você sabe? Cada palavra era angustiante, como ganchos em sua alma. Nesse momento, um grito distante cortou a sala. Uma mulher gritou do lado de fora. Ele está aqui! Ele está aqui! As vozes da multidão aumentaram. O policial correu até a janela e olhou para fora. Os rostos estavam em choque e as sirenes da polícia começaram a apitar mais forte. Quem? Quem está aqui? Mateus perguntou, fraco. O homem interno ficou pálido e arregalado, como se houvesse sido atingido por um raio. A mulher do lado de fora apareceu novamente, seu rosto pálido e angustiado. Minha irmã! Ela estava com ele! Ele a sequestrou! O clima na sala mudou instantaneamente. A conversa, o conflito familiar, tudo desaparecia em meio à nova realidade. O homem de terno começou a gaguejar, sua máscara de confiança despencando. Helena e Mateus trocaram olhares. O que isso significa? Ele sussurrou. Ela? Ela está falando da minha irmã. Ela sumiu há semanas. O homem gritou, em desespero, sua voz trêmula, revelando um lado do qual ninguém suspeitava. Um murmúrio ecoou na sala. As peças se encaixavam de forma estranha e não compreensível, como um quebra-cabeça desfeito. O que era tudo isso? O silêncio tornou-se um grito ensurdecedor novamente. Helena e Mateus, agora unidos em um misto de horror e incredulidade. Percebiam que as verdades que pensavam saber não eram nada além de mentiras. E diante de todos, o pai de Helena, com uma expressão severa, olhou para o homem interno, apontando. Você sabia de tudo isso, não sabia? É isso que você estava escondendo. A verdade estava prestes a desabar, mas o que mais estava oculto? A tempestade estava apenas começando, deixando todos em um abismo de dúvidas e medos. O silêncio que seguiu as palavras do policial parecia um grito ensurdecedor. O sangue de Mateus sumiu do seu rosto. Ele olhou para o homem de terno, seu olhar cheio de incredulidade e medo. A sala estava em choque, mentes tentando processar a avalanche de informações. E então, o inesperado aconteceu. Mateus, espera! Uma voz brava e decidida cortou o ar pesado. Era Gabriela, sua namorada, que apareceu na porta como um raio, ainda ofegante. Os olhares se voltaram para ela. Eu tenho algo a dizer! Ela se aproximou, os olhos brilhando, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir dentro dela. Esse homem, eu o conheço. Ele não é apenas um investidor. Ele é... A tensão se intensificou ainda mais. Os presentes mal respirando, esperando pela revelação.
Ele é meu pai. Mateus ficou paralisado. O mundo ao seu redor desapareceu. O quê? O que você está dizendo? A incredulidade transparecia em seu rosto. O homem, agora visivelmente desconfortável, hesitou em se mover, como se a verdade estivesse pesando sobre seus ombros. Gabriela respirou fundo, o desespero contido transparecendo. Eu sou filha dele. Ele não pensou em me contar nada sobre esse negócio, esse esquema. Ele me enganou e a você também. O murmúrio na sala cresceu, os rostos se voltando entre Mateus e Gabriela, cada um tentando compreender a realidade repentina que despencava como uma avalanche. Você está mentindo, Mateus disparou, sua voz tremendo. Mas os olhos de Gabriela eram verdadeiros, repletos de uma mistura de dor e fúria. Eu não sabia que ele estava envolvido nisso até agora. Tudo isso era um jogo para ele. O policial, ainda em pé, observou a cena com um ar sério. Se você realmente é filha dele, precisamos saber como você está envolvida, ele disse, interrompendo o turbilhão emocional na sala. Eu não sabia. Pensa que eu sou cúmplice? Eu só sou uma estudante. Ele me enganou. O desespero e a traição se entrelaçavam nas palavras dela. Mas atrás de Helena, algo se agitou. Uma voz conhecida ressoou. É verdade, meu amor. Gabriela, você não conhece o homem que está ao seu lado. Ele não é o que parece. Era o pai de Helena, que havia entrado na sala sem que ninguém notasse, com um olhar carregado de consequências. Você, o que você está fazendo aqui? Helena estremeceu, seu rosto pálido de terror. Você não devia estar aqui. O clima se tornara elétrico entre os dois, como se todas as vidas e escolhas tivessem se entrelaçado naquele mesmo momento. Eu sei mais do que você imagina. Esse homem é mais do que um simples investidor. Ele é culpado de algo maior, algo que pode nos colocar em risco. E você precisa saber antes que seja tarde demais. As palavras de seu pai cortaram a atmosfera, tensionando ainda mais a situação. Mateus olhou entre a namorada e Helena, seu desespero crescendo. O que está acontecendo? O que você sabe? Cada palavra era angustiante, como ganchos em sua alma. Nesse momento, um grito distante cortou a sala. Uma mulher gritou do lado de fora. Ele está aqui! Ele está aqui! As vozes da multidão aumentaram. O policial correu até a janela e olhou para fora. Os rostos estavam em choque e as sirenes da polícia começaram a apitar mais forte. Quem? Quem está aqui? Mateus perguntou, fraco. O homem interno ficou pálido e arregalado, como se houvesse sido atingido por um raio. A mulher do lado de fora apareceu novamente, seu rosto pálido e angustiado. Minha irmã, ela estava com ele! Ele a sequestrou! O clima na sala mudou instantaneamente. A conversa, o conflito familiar, tudo desaparecia em meio à nova realidade. O homem de terno começou a gaguejar, sua máscara de confiança despencando. Helena e Mateus trocaram olhares. O que isso significa? Ele sussurrou. Ela está falando da minha irmã. Ela sumiu há semanas. O homem gritou, em desespero, sua voz trêmula, revelando um lado do qual ninguém suspeitava. Um murmúrio ecoou na sala. As peças se encaixavam de forma estranha e não compreensível, como um quebra-cabeça desfeito. O que era tudo isso? O silêncio tornou-se um grito ensurdecedor novamente. Helena e Mateus, agora unidos em um misto de horror e incredulidade, percebiam que as verdades que pensavam saber não eram nada além de mentiras. E diante de todos, o pai de Helena, com uma expressão severa, olhou para o homem interno, apontando. Você sabia de tudo isso, não sabia?
É isso que você estava escondendo! A verdade estava prestes a desabar, mas o que mais estava oculto? A tempestade estava apenas começando, deixando todos em um abismo de dúvidas e medos. Mas, como se o destino quisesse jogar mais combustível na fogueira, a porta se abriu abruptamente e um novo personagem entrou. Era um jovem de olhos intensos e postura confiante. "Silas, você!" Gabriela exclamou, seu rosto pálido, o desespero tomando conta. "O que você está fazendo aqui?" Silas, irmão de Gabriela, olhou ao redor da sala, um sorriso frio no rosto. "Eu estava esperando a hora certa de aparecer. Afinal, não quero perder o show." A tensão se intensificou. O olhar de Mateus mudava entre os dois, confuso, mas alheio ao que estava prestes a se revelar. Silas, então, deu um passo à frente e, olhando para o homem de terno, disse: "Você é inteligente, mas me subestimou perfeitamente. Sua filha era apenas uma peça nesse grande jogo." O choque estava estampado nos rostos da sala. A quantidade de segredos, traições e enganos saltava como uma bola de gás, prestes a estourar. "O que você quer dizer?" Gabriela sussurrou, o olhar fixo em Silas. "Vocês precisam entender. Eu sou parte de algo maior, algo mais arriscado do que podem imaginar. E sua irmã, ela sabe mais do que você acredita e está bem mais próxima do que você pensa." Silas sorriu, mas havia um brilho maligno em seus olhos. Os sussurros se transformaram em murmúrios agitados, enquanto cada pessoa tentava processar as revelações. A sala estava repleta de questionamentos, desesperos e uma confusão que varria cada coração presente. E enquanto cada um lutava para entender suas novas realidades, a verdadeira conexão entre eles começava a se desvelar. E a decepção se arcava com um peso insuportável. O que mais estava escondido? E mais importante, quem eram eles realmente uns para os outros? A tempestade estava se formando, mas os relâmpagos ainda estavam por vir. O silêncio estava pesado, cada um tentando processar o que acabara de ser revelado. Silas, com seu olhar provocador, parecia se alimentar da tensão na sala. O homem de terno, paralisado, engolia em seco, enquanto Mateus e Gabriela trocavam olhares confusos. Helena sentia o coração disparar, um frio na barriga a aterrorizando. "Uma peça no jogo?" Mateus repetiu, quase sem voz. "Que jogo? O que você está dizendo, Silas?" Ele estava prestes a perder o controle. Silas, com um sorriso implacável, começou a andar lentamente pela sala. "Olha! Você e sua namorada acreditaram que estavam no controle de tudo. Mas a verdade é que isso tudo ia muito além do que você pode imaginar." A tensão subia e mais vozes começaram a se erguer, murmúrios em redemoinho no ar. Um policial, claramente incomodado, se aproximou de Silas, mas o jovem parecia completamente imune. "Você precisa parar com isso!" ele gritou. Mas Silas apenas riu. "Você não entende nada, policial. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo." Helena sentiu que a sala girava. "O que está acontecendo?" Sua voz saiu como um sussurro impotente. Respostas eram um luxo que ninguém tinha. "Gabriela, eu não sei em quem você está se metendo. Para de ouvir o que ele diz." Mateus tentou, mas a confusão em seu olhar dizia que ele não tinha certeza se acreditava em si mesmo. A atmosfera ficou elétrica e, de repente, um grito penetrante cortou o ar. Uma mulher irrompeu na sala, os cabelos bagunçados,
os olhos arregalados de pânico. Era a irmã desaparecida do homem de terno. Ela está aqui! Ela está aqui! Gritou, a voz ecoando com desespero. O homem de terno imediatamente ficou pálido. O que você está fazendo aqui? Eu disse para ficar longe. O desespero na voz dele não era nada menos do que aterrador. Eu não podia ficar calada. Ele me forçou a fazer coisas horríveis. Tudo estava encoberto e agora todos vão saber a verdade. Ela olhou em volta, panicked, e o olhar dela se deteve em Mateus. Você? Mateus perguntou, trêmulo. O que você tem a ver com tudo isso? Os olhos da mulher brilharam. Eu sou a irmã do Silas, aquela que eles acharam que estava morta. A revelação caiu como uma bomba, e um silêncio profundo tomou conta da sala. O homem interno vacilou, como se tivesse levado um golpe. Você não pode fazer isso. Você vai arruinar tudo. E então, num movimento rápido, a mulher puxou algo de dentro de sua bolsa. Um pendrive. Eu trago as provas. Os arquivos que vão expor tudo. Os esquemas, os contatos, a verdade. A sala explodiu em reações, as vozes se embaralhando. O policial se aproximou, percebendo a gravidade da situação. Não, você não pode. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Silas deu um passo à frente. Pare, não a machuque. Ela sabe a verdade, e a verdade pode não ser o que você espera. Helena sentia a adrenalina pulsar. O que mais ia ser revelado? Os segredos, as traições, tudo girava ao seu derredor como um furacão. Silas, cala a boca. Você não tem ideia do que está fazendo. O homem de terno estava prestes a explodir. As expressões mudavam e a sala tornava-se um campo de batalha emocional. Os segredos estavam prestes a ser expostos. Mas foi nesse momento, o inesperado, que o chão sob os pés de todos pareceu tremer. Com um estrondo, a porta se abriu novamente e um grupo de homens armados irrompeu. O clima ficou opressivo e os gritos se multiplicaram. Todo mundo no chão, agora! Gritou um dos homens, a voz dominando o espaço. A sala virou um caos. Helena viu a irmã chamada do homem de terno se desesperar. Mateus, atordoado, puxou Gabriela para perto, enquanto o policial tentava controlar a situação. Todos gritaram e correram, enquanto a verdade se perdia em meio ao terrorismo repentino. O que acabara de acontecer estava mudando tudo. A revelação do passado, pronta para explodir em uma verdade arrasadora, agora estava sob o risco de ser enterrada na confusão do presente. E as perguntas dançavam em suas mentes. Quem eram realmente aqueles homens? E que revelações ainda estavam por vir? A sala virou um caos. Gritos, empurrões, a sirene da polícia zunindo cada vez mais alto. As pessoas corriam, desesperadas, buscando a saída. Enquanto o homem de terno tentava se defender, Helena sentia o coração acelerar e o nó na garganta a impedia de falar. Mateus puxou Gabriela para mais perto, os dois paralisados diante do cenário que se desenrolava. Fiquem calmos, é só um mal-entendido, o homem gritou, mas sua voz estava cheia de pânico. Os homens armados não pareciam dispostos a ouvir. Estamos aqui para prender um criminoso, um oficial anunciou, mirando o homem inquieto. Em nome da lei, todos devem se acalmar e se identificar. Olhar autoritário, mas os nervos estavam à flor da pele. A tensão era palpável. Então, como se o destino quisesse brincar novamente, algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados, que parecia o chefe do grupo, avançou em direção ao homem de terno. Você achou que poderia fugir disso, não achou?
A pergunta soou como uma bomba. Os olhares se trocaram e um silêncio pesado. O medo estampado em sua expressão era real. Mas antes que alguém pudesse reagir, um grito feminino rasgou o ar. Pai! Todos se viraram e ali, no meio da confusão, estava uma mulher desconhecida. Ela parecia comum, mas sua presença emanava uma gravidade peculiar. Eu sei a verdade! Os homens armados hesitaram e Helenas sentiu um frio na espinha. Quem é você? Perguntou um dos policiais. Meu nome é Vitória. E eu sou a verdadeira razão por trás de tudo isso, ela declarou, a voz firme. O que todos pensam que conhecem está errado. O olhar dela girou entre Mateus, Gabriela e o homem de terno, como se estivesse avaliando cada um deles. Como assim? Mateus perguntou, a confusão misturada à raiva. O que você sabe que nós não sabemos? Ele não é apenas um investidor, e você não é quem acha que é, Vitória disse apontando para o homem. Ele é responsável por muito mais do que vocês imaginam. Ele está vinculado a uma rede que sequestra pessoas para dívidas e jogos de poder. As palavras reverberaram na sala. A tensão crescia. As emoções pareceram explodir em cada canto. Isso é mentira! O homem gritou, mas não havia mais convicção em sua voz. E eu sou uma das vítimas dele. Vitória prosseguiu, a voz embargada. Minha irmã foi sequestrada por ele. E ele a tem mantido sequestrada por meses. A sala se silenciou, a realidade daquela afirmação penetrando no coração de todos. Mateus sentiu seu estômago revirar, enquanto a compreensão começava a se formar. O que você está dizendo? Sua irmã? Quem é ela? Carla. Carla é minha irmã. E ela está aqui, em algum lugar. O olhar de Vitória era um misto de dor e esperança. O homem de terno começou a tremer, sua máscara de confiança despencando. Você não pode fazer isso. Ninguém pode saber da verdade. Mas antes que pudesse reagir, o oficial deu um passo à frente. Você está preso por envolvimento em atividades criminosas. Vamos levar você. A sala fervia. O entendimento de que todos estavam ligados por mentiras e segredos se formava como uma tempestade. Mas o choque não havia terminado. Helena, que parecia cada vez mais confusa, fixou o olhar em Vitória. O que mais você sabe? O que mais está escondido? Isso não pode terminar aqui. E foi então que Vitória, antes calma, desabou em lágrimas. Ela não é só minha irmã, ela é a mãe de Mateus. Um silêncio mortal tomou conta. A revelação pairava no ar como uma bomba relógio. Mateus congelou enquanto a realidade que conhecia desmoronava. Ele olhou para a Vitória, seu olhar confuso, incrédulo. Como assim? Eu nunca soube. Porque você não pode saber. É mais complicado do que qualquer um imagina. Vitória respirou fundo, enquanto todos os olhares se voltavam para Mateus, o peso do mundo em seus ombros. A verdade estava ali à espreita, pronta para explodir em 1000 pedaços. As alianças mudaram e os destinos entrelaçados. As perguntas gaspes de incerteza ecoaram no ambiente. E enquanto a confusão se instalava, um eco de sirene se aproximava mais uma vez, alerta para os perigos que ainda aguardavam. As revelações dramaticamente construídas agora apenas deixavam todos com uma dúvida inquietante. O que mais estava por vir e quem mais poderia ser afetado? O silêncio mortal pairava no ar, o impacto da revelação de Vitória ainda ecoando na mente de todos. Mateus, de olhos arregalados, encarava Vitória como se tentasse decifrar alguma chave mágica que trancasse o horror que acabara de ouvir. A mãe de quem? A pergunta saiu como um sussurro tremido. O homem de terno parecia ter perdido todo o tom de superioridade. Ele estava branco como um papel,
o olhar em Vitória transbordando pânico. "Você não pode!" ele começou a dizer, mas as palavras não foram além de um murmúrio. "Eu tenho a prova!" Vitória bradou, determinada. O pendrive em sua mão brilhava como a única esperança em meio a uma tempestade. As gravações, os documentos, tudo! Helena, que testemunhava a cena, começou a sentir o mundo girar ao seu redor. "O que mais está escondido, Vitória?" Ela não sabia se queria ouvir, mas precisava. "Quem realmente é seu pai?" A dor na voz dela era clara, como um grito sufocado. Ele não é quem dizem ser!" Vitória gritou, a voz cheia de uma mistura de raiva e tristeza. "Ele sustentou a mentira, porque tem algo a perder. Não é só a minha irmã, mas um segredo que pode destruir todos aqui." Os homens armados olharam uns para os outros, confusos e cada vez mais ansiosos. O policial, percebendo a situação, se aproximou. "Chega de mentiras! Se você tem algo a dizer, diga agora!" "Oh, e então?" Como se uma bomba estivesse prestes a explodir, a porta atrás dele se abriu com um estrondo. Um grupo de 3 figuras conhecidas entrou, ofegantes e com expressões de desespero. Era a irmã de Vitória, Carla, e 2 amigas. "Cara, o que está acontecendo?" uma delas perguntou, e quando avistou o homem de terno, seu rosto ficou pálido. "Você! O que você fez com ela?" A sala ficou em absoluto silêncio. O homem de terno começou a gaguejar de novo. Eu não sei do que você está falando. Você precisa sair daqui." Carla, no entanto, estava decidida. "Eu fui sequestrada. Ele me manteve trancada, assim como fez com outras pessoas. Esta não é apenas uma história nossa, é um caos!" Enquanto as peças se encaixavam, o olhar de Mateus mudou de descrença para uma mistura de nojo e raiva. "Como você pôde, mãe? Como você pôde se envolver com um criminoso?" A dor nas palavras dele atingiu Helena como uma punhalada. A sala começou a mergulhar em um novo caos, mas o choque foi interrompido por um estrondo que reverberou nas paredes. Uma explosão distante. O chão tremeu e as luzes da sala piscaram. Gritos de medo ecoaram e todos se viraram para a porta. "Foi no bar ao lado!" alguém gritou. O horror se arrastava pela sala e o clima de desespero tomou conta. As pessoas se espalharam para os lados, buscando abrigo, sem saber o que fazer. "Não, o que está acontecendo?" Helena gritou, mas ninguém parecia ouvir. A sala virou uma zona de guerra. Mateus puxou Gabriela e a arrastou em direção a uma saída. "Vamos embora! Precisamos sair daqui!" "E a prova?" ela berrou, olhando para o pendrive nas mãos de Vitória. "Ela vai ficar conosco. Não podemos deixar esse monstro escapar!" Vitória gritou, enquanto a irmã chorava, desesperada e insegura. O barulho da sirene crescia, mas outro som começou a se misturar ao caos. Os helicópteros sobrevoando. A cidade estava em alerta total. Helena, sem saber para onde olhar, viu a expressão do homem de terno mudar. O pânico e o receio claramente estampados em seu rosto. Ele estava prestes a dizer algo, quando, de repente, um tiro ecoou. Um som seco, uma explosão de adrenalina. O homem se virou. Os olhos de todos estavam fixos no homem, desaparecendo na poeira. As verdades e mentiras que eles pensavam conhecer estavam se desvanecendo em meio ao caos, deixando uma única pergunta ecoando em suas mentes. Quem realmente era o homem de terno e o que mais ele havia escondido? A sala estava em uma confusão total. O homem de terno, agora quase em pânico, desaparecera entre a multidão. Mateus, Gabriela e Helena trocaram olhares, cada um com um turbilhão de emoções.
O estrondo da explosão ainda retumbava em seus ouvidos. Ele não pode sair assim! Mateus gritou, sua voz se elevando acima do clamor. Precisamos ficar juntos, temos que saber o que está acontecendo. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito agudo cortou o ar. Era Vitória, que se contorcia, seu olhar fixo na porta pela qual o homem tinha escapado. Vocês não vão acreditar. Ele tem uma ligação direta com os eventos que levam a tudo isso. A minha irmã não é a única que está em perigo. O policial, que tentava restaurar a ordem, virou-se rapidamente para ela. O que você está dizendo, moça? A preocupação em seu tom se transformou em ansiedade. O homem que fugiu, ele não faz apenas negócios. Ele é parte de uma rede maior. Ele saiu da prisão e está atrás de mim e da Carla, porque sabe que temos informações cruciais. Sua voz estava carregada de terror. A sala parecia ter congelado, todos absorvendo a gravidade daquela revelação. Informações sobre o quê? Mateus perguntou, seus olhos se estreitando. Sobre corrupção. E corrupção dentro da polícia. As palavras impactaram como uma bomba. O choque envolveu a sala como uma neblina pesada. A verdade começaram a pender em direções inesperadas, como um barco à deriva em águas revoltas. Gabriela balançou a cabeça, tentando juntar as peças. Mas por que você não nos contou antes? Eu não pude. Eles ameaçaram minha família e não sabia em quem confiar. O desespero entrava em sua voz, e os olhos de Helena brilharam com uma nova compreensão. Uma nova chamada de alerta soava alto em sua mente. Mas havia algo mais. Uma conexão antes escondida. Isso não faz sentido, Mateus murmurou, o rosto contorcido em confusão. Por que você está tão apegada a isso? E foi então que a mulher mais velha, cuja presença parecia pequena naquele tumulto, deu um passo à frente. Ela havia estado na sala o tempo todo, mas era como se Nadie tivesse notado. Com a voz trêmula, ela disse, Eu conheço sua história, Vitória. Eu sei quem você é. Todo mundo se virou. Era uma mulher que todos pareciam ter ignorado. A tensão se intensificou. Eu sou a mãe de Vitória, ela revelou, e a sala parecia encolher ao redor delas. E o homem que você mencionou, ele não é apenas um criminoso. Ele é meu irmão. As palavras despencaram, um eco de incredulidade e rejeição. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. O olhar de Mateus era uma mistura de confusão e choque. Sim, e por isso o que está prestes a acontecer. Você não pode entender. Não até agora. Continuou a mulher, com lágrimas nos olhos. Ele me deixou por uma vida de mentiras. E agora está usando minha filha para um jogo em que não tem como ganhar. A sala estava em um estado de caos absoluto. Gritos, murmúrios e expressões de desalento por todo lado. O policial estava em um dilema, sem saber o que fazer diante da revelação explosiva e do turbilhão iminente. Mas, no meio dessa confusão, um barulho característico de um carro se aproximando se destacou da cacofonia do momento. O motor rangia e então parou abruptamente. O olhar de todos se fixou na porta de entrada da cafeteria. A entrada se abrindo lentamente. Uma figura familiar apareceu. Era o avô de Helena. Ele parecia mais velho, a preocupação estampada no rosto. Mas o que ele fez deixou todos em estado de choque. Parem! Está tudo acabado! Ele ergueu uma arma. A sala silenciou instantaneamente. Eu não vou deixar que mais vidas sejam destruídas. O choque congelou os rostos ao redor. A tensão elétrica rompeu a compreensão. Ninguém tinha ideia do que fazer. A ligação entre todos parecia uma teia prestes a se romper. A revelação
era massiva, devastadora. O que mais estava escondido na sombra desse passado obscuro? Quantas mentiras ainda permaneceriam para serem descobertas? A sala estava prestes a desmoronar sob seu próprio peso, e tudo parecia frágil, como um fio prestes a se quebrar. A sala estava em um caos completo. O avô de Helena, arma em punho, pulsava como um relâmpago em meio ao tornado de emoções. Mateus, Gabriela e Vitória estavam paralisados, cercados por um clima denso de tensão e desespero. As palavras daquela mulher ainda ecoavam nas mentes de todos. Como uma ferida exposta, o homem que você conhece não é quem pensa que é. O avô de Helena olhou para o homem de terno, medo e determinação em seu olhar. Você não vai fazer mais nenhum mal. Estou aqui para proteger minha família. A determinação dele emanava. As sirenes lá fora se tornaram um pano de fundo, um lembrete constante do perigo. Seu avô está certo, disse Helena, tentando manter a calma em meio ao caos. Precisamos saber a verdade antes que tudo isso chegue a um ponto sem volta. Ela olhou nos olhos de Mateus, buscando apoio. Ele assentiu, ainda em choque, mas a urgência da situação começava a se infiltrar no coração dele. O homem de terno respirou fundo, sua confiança se esvaindo. Vocês não sabem o que estão fazendo. O que está em jogo é muito maior. E o que é? Perguntou Gabriela, a raiva e a dor em sua voz ressoando como um frágil acordar. Você deve revelar tudo, ou será tarde demais. Antes que pudesse responder, a porta se abriu e os policiais entraram, armas em punho, prontos para conter a situação. A sala virou um campo de batalha de olhares aterrorizados e adendos de bravura. Todos fiquem onde estão! Mãos ao alto! Gritou o chefe da equipe de polícia. O avô de Helena hesitou, mas logo percebeu que precisava se render. Ele abaixou a arma devagar. A tensão entre os dois grupos começava a amainar. O homem de terno estava em pedaços. As mentiras que construíra estavam desmoronando, e a verdade clamava para ser ouvida. Estão todos envolvidos nesse jogo, mas o que realmente importa é salvar aqueles que ainda podem ser resgatados, gritou Vitória. A sala estava gelada, mas uma centelha de esperança brilhou em seus olhos. Todo mundo sabia que o momento de agir era agora. Não podiam deixar essa oportunidade escapar. Uma mulher do fundo da sala, que tinha se mantido em silêncio, fez um movimento inesperado. Eu sou Carla! Ela gritou. E estou aqui livre finalmente! O sentimento de alívio se espalhou entre eles. Um fio de luz em meio à escuridão. O homem de terno ficou em choque. Você não deveria estar aqui! Isso não pode continuar assim! Suas palavras saíram misturadas em sustos, mas as provas que Vitória trouxe estavam prestes a vir à tona. Com a força do que sabemos, não precisaremos mais ter medo, Vitória declarou, e a sala se encheu de um novo ânimo. Com coragem, ela segurou o pendrive alto como um símbolo da verdade que finalmente seria exposta. Enquanto a polícia prendeu o homem de terno, a tensão se dissipava lentamente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Carla e os abraços começaram a se formar entre os que estavam reunidos. O que tinha sido uma noite de revelações, degradações e desconfianças, agora se transformava em um capítulo de redenção. Precisamos nos reunir novamente, disse Helena, para recomeçar esta nova vida. As esperanças e os corações se iluminaram, mas no fundo, o futuro ainda era incerto. O poder da verdade poderia abrir portas, mas as cicatrizes do passado permaneceriam. E enquanto cada um tomava um caminho diferente, sabendo que teriam que enfrentar os desafios que viriam, uma certeza pairava no ar.
a vida nunca mais seria a mesma. E se você quiser saber o que acontece a seguir, é hora de agir. Inscreva-se imediatamente para não perder as próximas histórias que vão te prender do início ao fim. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas venham fazer pá!